Buenas. Nessa sessão nós vamos discutir o ponto de equilíbrio ou break-even point. Essa é uma medida muito importante para a gente saber qual que é o mínimo que a gente tem que vender, justamente para cobrir pelo menos a nossa operação. E isso não é nem toda operação, mas pelo menos aquilo que a gente faz tocar o negócio. Além disso, importante porque depois que a gente atingir o ponto de equilíbrio, a gente pode começar, por exemplo, fazer promoções, justamente para ou algum pacote diferente de preços, uma negociação melhor, até para alavancar ou melhor ganhar mais dinheiro, faturar mais. Muito bom. Então, vamos lá discutir o ponto de equilíbrio. Primeiramente, como é que ele é calculado, esse ponto de equilíbrio? E tem alguns conceitos importantes aqui. Primeiro que, para chegar no ponto de equilíbrio, a gente está falando da operação, do negócio. Então, eu estou preocupado com o lucro ou o resultado operacional. Ricardo, mas tem o lucro líquido, tem um monte de coisas depois do lucro operacional. É verdade. Mas essas coisas que vêm depois do lucro operacional já costumam ser a cabo do pessoal financeiro. Então, a diretoria financeira, área tributária, a forma que você vai se financiar, e não está ligado à natureza, à operação em si. Mas também são importantes. Então, esse é um dos pontos de equilíbrio que pode ser calculado. Esse lucro operacional, a gente pode escrever da seguinte forma. Ele é resultado das receitas, tá ok? Menos os custos e despesas operacionais. Custos e despesas operacionais. Então, é tudo aqui ligado à operação, ao negócio. Muito bom. Aí é o seguinte, eu vou começar a fazer aqui uma transformação, aqui, ó, uma simplificação. Lucro operacional eu vou chamar de LO, tá ok? Só para abreviar. Receitas. A receita, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a receita de preço vezes quantidade. Vou colocar um QTD aqui. Então, está aqui nossas receitas. E aqui, os custos e despesas operacionais, eu vou fazer o seguinte. Aqui, entendam, para essa demonstração aqui, essa fórmula, custo e despesa, eu vou juntar tudo numa coisa só. São coisas diferentes no âmbito da contabilidade. Custo é aquilo que a gente gasta para produzir ou prestar o serviço, despesa é aquilo que para dar apoio para a área de produção ou prestação de serviço e para as vendas. Então, nas despesas operacionais, eu tenho, por exemplo, o salário dos vendedores, o salário do pessoal da área financeira, que ainda é parte da operação. Cuidado, não tem os juros que eu pago nas minhas dívidas. Isso é outra história. Isso não tem nada a ver com a operação. Mas tem o salário do pessoal que trabalha na área financeira. Tem o pessoal da área administrativa como um todo. Finanças, marketing, recursos humanos e assim por diante. Aqui eu vou atenção, vou juntar tudo e vou chamar tudo isso de custos. Tá ok? Mas entenda que tem essas duas coisas separadas. Então, aqui tem uma parte, e eu vou usar outro conceito, de custos fixos. Então, aqui tem uma parcela que é de custos fixos, mais outra parcela
que são custos e despesas variáveis. Muito bom. A ideia de custo fixo e custo variável depende da capacidade produtiva. Isso quer dizer o seguinte, primeiro, o que é custo fixo? É o custo fixo, o próprio nome dele diz, ele é fixo, ele é igual, ele é estável, só que ele é estável, ele é fixo dentro da capacidade produtiva. Então, por exemplo, eu consigo produzir 10 mil unidades do meu produto. Se eu for produzir 10.001, eu vou precisar contratar mais gente, tá ok? Ou eu vou ter que, o meu galpão, a minha área de produção, vai ter que ser ampliada, porque ela não consegue mais produzir além de 10 mil unidades. Então, aquele valor do custo fixo, ele é fixo dentro de uma determinada capacidade de produção. E aí você tem que entender, quanto que a gente consegue produzir dentro desse nosso negócio? Consigo produzir 5 mil unidades. Beleza. O teu custo fixo, IPTU, água e assim por diante, área de produção, gerente, dentro de 5 mil unidades, tá ótimo coisa. Vai ampliar? Vai produzir mais? Vai. Esse custo fixo vai subir. A mesma coisa ao contrário. Por exemplo, se o teu produto está tendo uma demanda menor, você vai reduzir essa produção e com isso você vai também conseguir reduzir alguns dos custos fixos. O custo variável, ele já depende, justamente como o nome diz, ele varia em função de quanto você vende, da quantidade que você vende. Então, ele é um custo variável unitário, é um custo variável unitário, ou seja, quanto custa para produzir uma unidade, vezes a quantidade que aqui a gente produziu e vendeu. Essa mesma quantidade aqui das receitas. Legal. Então, eu já posso escrever a nossa fórmula aqui da seguinte maneira. Lucro operacional é igual às receitas, que é preço vezes quantidade, P vezes Q, menos custo fixo, que eu vou chamar de CF, mais custo variável unitário vezes a quantidade Q. Então, está aqui a nossa fórmula do lucro operacional. Muito bom. Aí é o seguinte, o que a gente quer no final das contas? Eu quero o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é justamente a quantidade que a gente vai vender para que os custos, ou melhor, que as receitas cubram todos os custos incorridos aqui na operação. Então, de novo, o que é o ponto de equilíbrio? É o quanto a gente vai vender de tal forma que as receitas consigam cobrir todos os custos incorridos na operação, tanto os fixos quanto os variáveis. Bom, quando as receitas cobrem os custos, tá ok? Vou até escrever aqui, ó. É a quantidade que faz as receitas pagarem ou cobrirem os gastos
com a operação. E só com operação, isso quer dizer, de novo, não está entrando a questão de juro, imposto de renda e outras coisas. Muito bom. A quantidade do ponto de equilíbrio é uma quantidade tal que vai fazer aqui, ó, esta quantidade vai fazer o nosso lucro operacional ser igual a 0. Então tá aqui, ó. Então, P vezes Q, já vou abrir o parênteses aqui, menos o custo fixo, e aqui menos custo variável unitário vezes a quantidade. Então, minha quantidade de pontos de equilíbrio vai fazer o lucro operacional ser igual a 0, que é justamente as receitas iguais aos custos aqui. E eu quero isolar aqui a quantidade. Então, vou mandar tudo que não é quantidade para lá. Então, eu mando o custo fixo aqui, fica positivo. E aqui vai ser P, colocando em evidência, menos custo variável unitário, vezes a quantidade. Isto daqui, tudo isso daqui, eu já vou poder pegar. Joga para o lado, tal coisa. Minha quantidade do ponto de equilíbrio vai ser igual ao custo fixo dividido. E agora, atenção, preço menos custo variável unitário, para nós tem um nome legal, nome bonito, que é margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É um número simples, é basicamente o preço menos o custo variável unitário. Ricardo, eu não sei localizar aqui na minha empresa o que é custo variável ou custo fixo. Rapaz, é o seguinte, o custo fixo, olha as faturas e as contas que você paga. O custo fixo vai estar sempre ali no mesmo valor. Uma pequena variação, às vezes um mês para o outro, no caso de uma leitura diferente, um mês às vezes tem 31 dias, o que você está olhando, o outro é 30, você está falando de fevereiro, às vezes tem 28, 29 dias, então às vezes tem uma pequena diferença por isso, mas ele é estável dentro daquela capacidade de produção. E o custo variável, ele está sempre referindo na fatura, na nota fiscal, a uma certa quantidade. Então, assim, você pode pegar ali, ó, comprei não sei quantos parafusos, não sei quantas peças, não sei quantos sacos, e aí você já sabe ali, ó, isso é variável. Se eu comprasse mais sacos, eu teria gasto mais, tá aí um custo variável. Então, é relativamente fácil a gente identificar isso. Então, o que é o preço, a margem melhor, a margem de contribuição? Preço menos custo variável unitário. Esse é um número que tem que ser positivo. Por que ele tem que ser positivo? Porque quanto mais a gente vende, e esse número for positivo, mais eu consigo o quê? Cobrir os custos fixos, tá ok? E ter lucro. Se esse número, se a margem de contribuição for negativa, quanto mais eu vendo, maior o meu prejuízo, porque o meu preço nem cobre, nem contribui para pagar o custo variável, e ainda fica faltando pagar o custo fixo. Então, assim, a margem de contribuição tem que ser positiva, porque ela está dizendo quanto que vai contribuir cada unidade para cobrir, para pagar os custos fixos. Se ela for negativa, é uma desgraça total. Então, se você tem algum produto que tem com margem de contribuição negativa, tem que entender o que está acontecendo. Inclusive o seguinte, olhe os seus concorrentes para ver se não tem alguém vendendo com margem de contribuição negativa.
que pode ser, por exemplo, uma prática de dumping, ou ele está querendo tirar alguém, pode ser você, daquele mercado. Também é uma coisa que você pode fazer para, por exemplo, tirar alguém do mercado. Então, fiquem de olho para isso daqui não ser negativo. Às vezes pode ser uma estratégia também. Então, você pode ter a seguinte estratégia. Olha, eu tenho vários produtos. Alguns eu vou vender com margem de contribuição negativa. Então, eu sei que vou perder dinheiro com eles. Por quê? Porque eu vou ganhar no outro. Eu sei que quem compra esse da margem de contribuição negativa vai ter que também comprar o outro. Como se fosse, entre aspas, uma venda casada. É proibido, mas é como se você fizesse mais ou menos isso. Então é aquela coisa, você está vendendo o outro, perdendo dinheiro aqui para ganhar dinheiro lá. A gente tem vários exemplos no dia de hoje. Pega, por exemplo, uma impressora, uma jato de tinta. As empresas, elas vendem com uma margem muito baixa, às vezes pode ser até negativa, margem de contribuição, em alguns casos pode ser até negativa. A impressora, para quê? Você compra a impressora e ele vai ganhar dinheiro como? Nos cartuchos que vai vender. Então ele tem uma margem muito de contribuição pequena na impressora, às vezes até negativa para vender a impressora, mas ele sabe que depois você vai comprar o cartucho. E no cartucho ele vai ter uma margem de contribuição muito grande. E é aí que ele ganha dinheiro. E ainda a beleza do negócio é o seguinte, você compra a impressora, ele já sabe o seguinte, puxa, ele vai consumir, por exemplo, 3, 4 pares de cartuchos por ano, ele fica em média 4, 5 anos com aquela impressora. Então, olha que legal, ele já consegue projetar, inclusive, quanto de dinheiro, quanto margem de contribuição ele vai ter com cada venda de impressora. Isso tem, por exemplo, muitas vezes você vai comprar um smartphone numa das operadoras por aí e ele tem aquela promoção. Se você topar ficar 1 ano aqui ou 2 anos assim como cliente fiel, eu te dou 30%, 40% de desconto ali no telefone. Então ele também vai vender o telefone com uma margem de contribuição pequena, às vezes até pode ser negativa, porque ele vai ganhar vendendo o serviço por você e já sabe que está com você ali 1 ano, 2 anos com aquele telefone. Além do mais, tem o seguinte, a gente tem que lembrar, assim, a operadora, ela não vai pagar pelo telefone a mesma coisa que uma pessoa paga numa loja comum. Então ela tem um custo menor que compensa também isso. Muito bom. Então eu posso fazer o seguinte, olha, ao invés de colocar aqui no denominador preço menos custo variável, eu já vou colocar aqui a margem de contribuição unitária. Colocar aqui, um U. Então, já até fica mais claro aqui, isso aqui é a margem de contribuição unitária. Então, tá aqui. Esta é a nossa fórmula do cálculo do ponto de equilíbrio da quantidade. Isso daqui é quantidade, então isso daqui é número de unidades. Tá ok? Que a gente tem que vender para atingir o ponto de equilíbrio. Já atingi essa quantidade de ponto de equilíbrio dentro do período. Show! Agora, você já sabe que cada unidade a mais que você vender, você já está, você já cobriu o custo fixo, cada unidade que vai vender depois do atingir a quantidade de ponto de equilíbrio, só vai aumentar o lucro. Tá ok? Por isso que esse é um número muito importante para a gente conhecer em qualquer negócio, justamente para o quê? Tá lá controlando, olha, tem que fazer um esforço maior porque não atingir a quantidade, ou, puxa, atingir a quantidade de ponto de equilíbrio. O que eu posso fazer para acelerar as vendas? Vou fazer uma promoção, tá ok? E aí, dessa maneira, você consegue acelerar as vendas e já sabe que cada unidade depois disso é lucro na veia, literalmente, tá ok? No lucro operacional. E aí vai contribuir para o resto também do resultado da empresa. Muito bom. Então, é muito importante, apesar de ser uma fórmula simples, é muito importante para a gente conhecer, ter em mente na hora de fazer negócios,
E também os conceitos da margem de contribuição, que a gente acabou de discutir, porque inclusive a estratégia de muitos negócios, e às vezes você pode utilizar isso na sua empresa, na sua operação, e os conceitos de custo fixo, custo variável também, tá ok? Essa fórmula, ela serve para um produto. Na outra sessão, a gente vai ver como transformá-la numa fórmula para vários produtos, ou melhor, para uma carteira de produtos ou para um mix de produtos. A gente também pode fazer o seguinte: puxa, mas essa quantidade de ponto de equilíbrio é legal, mas eu quero ter atingir um lucro mínimo. Aí é o seguinte, eu posso definir aqui, ó, um lucro meta. Então, quero definir a quantidade para atingir um lucro meta, um lucro alvo, um lucro objetivo que a gente tenha. Como é que fica a fórmula para atingir um lucro meta? Olha, para o lucro, ou melhor, para atingir a quantidade de ponto de equilíbrio, o lucro operacional é igual a zero. Se eu quero atingir um lucro meta, é só trocar onde tem zero por um determinado lucro meta. Então é fácil. Aí eu posso escrever da seguinte maneira: a quantidade para atingir um certo lucro meta ou lucro alvo vai ser igual ao custo fixo, como a gente fez aqui na quantidade do ponto de equilíbrio, mais quanto a gente quer de lucro meta, e aí você define no seu negócio, quero 5 mil reais, quero 50 mil reais, quero 2 milhões de reais, 15 milhões de dólares, você define esse lucro meta. Esse lucro meta está muitas vezes ligado ao próprio desejo dos acionistas, dos sócios, dos cotistas, que já definem para a empresa um alvo a ser atingido, sobre a margem de contribuição unitária, ou preço menos custo variável unitário. Então está aqui, você viu, facinho, é só ampliar aqui a nossa fórmula da quantidade de ponto de equilíbrio. E aí a gente já tem a quantidade para atingir o lucro meta. Para calcular isso, é fácil, pode fazer no Excel, no Google Sheets. Eu tenho aqui já abri aqui uma outra planilha, onde a gente tem aqui, na verdade aqui é um site, vocês estão vendo aqui o site, chama Good Calculators, está em inglês, eu não achei um site em português que faz o cálculo aqui online. Tá cheio de sites aí que faz as contas, apresenta planilhas, então é só entrar no Google e se divertir. Então tá aqui, ó, esse site tem vários calculadores, só de calculadoras aqui. Então tá aqui, ó, Break-Even Calculator, ó, calculadora. Eu informo aqui quanto eu quero de custos fixos. Então vamos dizer que eu tenha 15 mil reais de custos fixos. O meu custo variável unitário é de R$8, meu preço de venda é 12. E aqui nesse site, ele está dando na verdade, com esses 3 dados eu já consigo calcular meu ponto de equilíbrio. Ele faz uma brincadeirinha aqui, logo abaixo, ele vai calcular, vai mostrar todos os cálculos e, vamos dizer, os vários lucros para cada uma das quantidades. E ele mostra também qual que é a quantidade de vendas que você está esperando. Então vamos dizer que eu estou esperando vender 500 unidades, tá ok? E aí, vou colocar mais, 5 mil unidades, 500 está pouco. Aí eu vou fazer o seguinte, peço para calcular e pronto. Aí ele já calculou, já me mostra o resultado e está falando, olha, meu ponto de equilíbrio é 3.750 unidades. É só fazer a continha aqui, ó.
Se você pegar aqui custo fixo 15 mil, a margem de contribuição unitária é 12 menos 8, que é 4. 15 mil dividido por 4 dá exatamente 3.750 unidades, como a gente viu ali na fórmula. E aqui ele só faz, aqui ó, os dados para a gente ver, olha, se eu vender 100, 500, 1.000 unidades, assim por diante, como que ficam os custos variáveis, total de custos. Ele mostra o variável, porque ele vai pegando, calcula a parte variável e soma o custo fixo que a gente já deu aqui, os 15 mil. Então, está aqui, total de custo, total de receita, e está dando o lucro operacional para cada um dos casos, tá ok? Até chegar na nossa expectativa de vendas. Então, a gente vê aqui, ó, que entre 3.700 unidades, 3.800 unidades, você passa do prejuízo para o lucro, porque em 3.750 que a gente está no break-even, e aí tem o gráfico justamente para a gente ver aqui essa situação. Aqui, ó, o lucro, conforme ele vai indo, as curvas de receitas, assim por diante. Aí para vocês se divertirem também, para quem não quiser fazer a conta na mão, mas é muito fácil para a gente fazer e fazer as nossas análises. Tá ok, pessoal? Na outra sessão a gente vai ver como chegar num ponto de equilíbrio quando a gente tem mais de um produto. Não é difícil, mas a gente tem que trabalhar com uma carteira ou planejar uma carteira base para isso. Tá bom? Pratiquem e até mais.